Boa noite para quem está aqui no YouTube comigo e eu estou tentando conectar aqui no Instagram. Vamos ver, agora vai. Bom, boa noite, gente. Hoje, última semana do mês de novembro, com uma live super especial que eu estava querendo muito trazer essa minha convidada. A gente já conhecia ela antes mesmo de eu segui-la, né? De segui-la no sentido de conhecer pessoalmente. E admiro o trabalho dela. Mas falando sobre assunto, né? O assunto de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa conexão da nutrição do corpo e da nutrição da mente. Eu sempre falo que todo mundo deveria ter uma psicóloga como uma nutri para chamar de sua, porque a gente tem aí vários desafios que a gente vive na jornada da vida como um todo, que a gente não precisa vivenciar sozinho, né? Isso tanto na parte nutricional quanto na parte da psicologia. E quando a gente fala desse universo de mulheres preparantes ou engravidantes, porque eu não gosto muito e nem ela da palavra tentantes, é um desafio, né? Vem a pressa, vem o tempo, vem a ansiedade, vem o luto de todo mês a menstruação aparecer. E aí a gente fica com o coração na mão, destroçado, se perguntando por que eu, briga com Deus, porque eu passei por isso, eu briguei com ele, mas depois eu fiz as pazes, né? Então, é um processo que a gente vivencia muitas emoções. E, para mim, Josi, não tem como eu desconectar o corpo físico da nossa mente e trabalhar isso tudo junto. Então, eu vou chamar minha convidada de hoje. Só dar um recadinho para quem está aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, mandem perguntas para a gente, compartilhem com quem está nesse processo, venham conversar com a gente, tragam as dúvidas de vocês, por mais que pareça que terapia, né, psicologia precise ser só individualizada, a gente pode trocar muito e é isso que a gente quer aqui. Então, venham para a nossa live para compartilhar com a gente. Eu vou chamar minha convidada, a Silvia Moritz, ela é psicóloga aqui em Floripa, mas eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Silvia! Boa noite, Josi. Tudo bem? Como estão? Boa noite a todas. Que bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês, né? E poder falar um pouquinho desse tema que é tão habitual para nós, mas nem sempre é tão habitual para outras mulheres e outras profissionais. Perfeito. E deixa eu me apresentar, né? Eu sou psicóloga e terapeuta. E comecei a trabalhar nessa área há cerca de 4 anos, a convite de uma amiga médica muito íntima, que me chamou para oferecer apoio psicológico para os pacientes da clínica. Ai, legal. E eu fiquei, assim, muito admirada, porque eu já trabalhei em hospital geral, em hospital psiquiátrico. E eu pensei: o que será que vou encontrar numa clínica, né, de tratamento para engravidar? E fiquei muito surpresa com a complexidade, a profundidade das questões emocionais. Não imaginava, né, que o tema iria tão para dentro. Eu normalmente falo, né, a gente está habituado com a mente, né? A mente é essa superfície que enxerga, que decide, que idealiza, que vai em frente, mas as emoções são essa profundidade. E a gente, quando está em tratamento para engravidar, a gente mergulha nessa profundidade. Eu acredito que você vê muito isso, né, Josi? Sim, sim. Eu acho que não tem... Aquilo que eu estava falando antes, né, na introdução, é um processo, e eu falo isso por mim, né, Silvia, a gente já conversou um pouquinho, né, mas falo por mim que passei por esse processo. Eu vou trazer o meu caso, que eu acho que é mais fácil da gente também trazer outros casos que possam ser parecidos com isso, enfim. O quanto a gente ressignifica isso e se transforma com esse processo todo, né? Quantos aprendizados a gente tem nessa caminhada, nessa jornada. E esses dias eu ouvi um podcast que dizia assim, que
Se você ainda não está na situação como que você quer, porque ainda não chegou ao fim e Deus ainda está te preparando para chegar naquele processo, para chegar naquele momento que você tanto deseja. Então, eu acho que é entender isso e ter calma, resiliência, que a gente odeia ouvir isso quando está tentando engravidar. Tenha calma, tenha paciência, né? Porque a gente acha que tudo acontece com a gente de ruim, né? E aí, Silvia, eu tô aqui com as nossas perguntinhas para mim não esquecer, porque senão eu fico tagarelando e aí esqueço. A gente trouxe, né, aí o título do nosso encontro, da nossa live, da nosso momento aqui, né, preparar o corpo e nutrir a mente. O que isso significaria realmente na prática, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho, e também trazendo um pouco de exemplos da tua prática, né, que você vivencia, assim, em consultório, dessas pacientes aí que estão no meio do caminho ou querem se preparar para engravidar. Traz um pouquinho para a gente. Acho que quando a gente fala em preparar, é criar condições internas de você atravessar esse momento, né? Então, preparar é um verbo de ação. E a gente percebe muito que muitas mulheres, elas estão voltadas só para o resultado, como se esse fosse a ação. E, na verdade, o resultado em si é algo que a gente não consegue controlar, né? Respirem aí, porque às vezes dói falar sobre isso, né? Mas criar condições de enfrentamento dessa situação a gente pode. Então, criar condições do corpo é você poder cuidar da sua alimentação, da higiene do sono, cuidar da sua regulação hormonal, do seu ciclo menstrual, conhecer uma série de aspectos do teu corpo, lembrando que a gestação acontece no corpo e não na mente, né? E isso é importante falar, porque se fosse na mente, todas nós já estaríamos grávidas, né? Então, é esse tempo, conhecer esse ritmo do corpo. Quando a gente pensa em mente, a gente pensa em pensamentos, em expectativas, o que eu estou nutrindo na minha mente enquanto eu estou atravessando esse momento. Eles me fortalecem, esses pensamentos me ajudam, essas expectativas estão alinhadas com aquilo que de fato está acontecendo no meu dia a dia. E tem também os aspectos emocionais, né? Eu falei de forma separada, porque às vezes a mente está num lugar e as emoções estão em outros, né? Então, exatamente. os aspectos emocionais são as nossas emoções, sensações que estão sendo impactadas o tempo todo, que a gente vai precisar aprender a acolher. E esse preparo, eu acredito que seria um alinhamento desses três aspectos para que essa mulher possa enfrentar com mais força, né, esse dia a dia do tratamento ou durante as tentativas para engravidar, se ela não estiver em tratamento, né? Então, aí é uma grande questão que eu quero que você traga, assim, porque o que a gente vê, o que eu vejo que muitas mulheres trazem para mim em consulta e levam para você também, né? A minha vida parou para isso. A minha vida parece que eu não faço mais nada a não ser pensar nisso. E aí, Silvia, eu, como nutricionista, eu tento explicar, né, para a gente ir tomando. Até na nutrição eu falo isso, né? Assim, mas não posso comer isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. Aí eu falo, calma, a gente precisa ter vida social, a gente precisa ter uma alimentação que te permita manter, porque tudo aquilo que é muito difícil de seguir na dieta, né? É difícil de seguir por um período, imagina por uma vida. E eu falo que a minha orientação é algo que vai te ajudar para a vida. Então, não é algo de, mas e o café, e o glúten, e o não sei o quê. Eu falei, calma, você está aqui para ter uma nutri para chamar de sua, para saber o que é importante para você. Mas na alimentação é mais palpável, né? É muito mais palpável. Eu como uma colher de sopa, ou duas, ou três. Mas e na psicologia, na mente, nas emoções? Como lidar com isso, né, Silvia? Essa espera.
que esse é um universo que é justamente o que foge do resultado, né? Por isso que muitas vezes a paciente, nesse momento, onde ela se defronta com muito sofrimento, ela foge da terapia, ela não procura o psicólogo, ela vai para outros lugares. Mas o que que a gente pode falar sobre isso, né? Eu costumo falar sempre para os pacientes que, assim, a nossa vida, tirando esse momento de desafio, nós já passamos por diversos desafios na vida, onde a gente precisou aprender a se realinhar, a reorganizar um pouquinho a rota, né? São momentos de transição. A nossa mente odeia momentos de transição, porque ela quer começo e fim. Começo e fim, começo e fim. Só que tem sempre um meio. E nós sabemos disso. A espera é o meio. Porque, de alguma forma, se eu quero chegar daquele lado, eu tenho que caminhar esse caminho, ou eu posso caminhar outro caminho. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que caminhar. Né? Então, é assim, eu não posso me deixar cegar por esse momento e me fixar única e exclusivamente nessa situação. Porque os pilares que sustentam a minha vida, e inclusive me sustentam durante o tratamento e durante as tentativas, são esses outros papéis. Sim. Né? A Silvia profissional, a Silvia gestora, a Silvia esposa, a Silvia solteira, a Silvia filha, a Silvia amiga. Esses outros papéis foram que me permitiram avançar, inclusive para esse lugar. Então, quando eu fico lá obcecada só com a gestação, eu aumento muito o nível de estresse, ansiedade, agitação mental, pressão, e isso não é nada positivo, porque a gente fala, né, da intoxicação, intolerância alimentar e o estresse. O estresse não tem um efeito de intoxicar o organismo? É claro que tem. Sim, perfeito, é isso aí. Eu não sei se você conhece aquele livro Enquanto Isso. Enquanto espero, eu conheço, acho que não é o mesmo. Não, é Não, né? livro Enquanto Isso. É uma história de uma paciente, uma moça que estava nesse processo de se preparar para gestar, e ela conta a história dela, mas para além da contação de história dela, da história de vida dela, ela traz muito sobre Deus, né, não é uma religião em si, mas ao final do livro dela, ela fala sobre espera, sobre Deus no momento todo, e no final ela traz uma frase, assim, um parágrafo que ela diz assim: a vida é feita de esperas. Vai terminar uma espera e vai vir outra espera. E depois vai vir outra e outra. Então, que a gente saiba ser ativo nas esperas e vivenciar as outras coisas. E ela traz uma passagem da Bíblia junto com isso. Então, é um livro que eu confesso que eu já li ele 2 vezes, porque ele fala sobre espera num geral da vida, né? E aí, aqui a gente pode fazer uma analogia, se me permite, Silvia. Claro, sou nutricionista, mas a gente fica feliz quando vai se formar, quando tiver o carro tal, mas a gente não comemora por ter passado na disciplina, por ter conseguido guardar metade do valor do carro, por ter conseguido, né? A gente quer aquilo, o objetivo final. Então, é a mesma coisa quem está em processo de fertilização in vitro, que eu acho que é algo mais palpável, né, no sentido de etapas. Não, eu quero o bebê. Tudo bem, o nosso objetivo é o bebê, né? É o positivo. Mas que bom que eu consegui ter uma boa resposta de contagem de folículos. Que bom que eu tive uma boa resposta na coleta. Que bom que eu já estou com mais embriões. Então, Josi, mas eu não. É muito fácil para você falar sobre isso, né? Mas são pequenas conquistas. Porque eu falo, ninguém se forma em um ano, ninguém passa direto lá para a formatura, precisa passar por esses passos, né, Silvia?
Sim, com toda certeza. E é o que você falou, faz parte dos ciclos da vida. Não tem nada novo nisso. Nós sabemos, né? A questão é que quando a gente está diante de algo que nós não controlamos, né, que a gente quer muito, muitas vezes a gente perde um pouco ou confunde a nossa capacidade de juízo crítico mesmo, de poder refletir, de poder perceber que é o que que eu posso fazer enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou passando aqui, para que eu me sinta mais fortalecida e apoiada. Porque eu posso não enfrentar isso, mas eu vou ter que enfrentar essa escolha também. Eu vou ter que lidar com isso também. Tudo são E aí escolhas. fala do preparo, né, traz um pouquinho para o nosso título aqui, que é É. como eu me preparo, inclusive para lidar com as esperas que vão acontecer, muitas. E aí, falando em espera, a gente está, e eu falei propositalmente no início da live, a gente está no final, na última semana de novembro, e agora começa a vir aquela questão de final de ano, de Natal, de mais um ano sem o meu bebê no colo, né? Mais um ano que vai começar, né? E eu vejo que a ansiedade das pacientes aumenta muito, né? Até porque algumas que já tentaram espontaneamente, não conseguiram, estão em processo de reprodução assistida, as clínicas param, né? E aí elas entram em, não vou dizer pânico, mas em um estado de ansiedade maior ainda, porque, meu Deus, eu não vou poder fazer coleta ou transferência esse mês, porque o meu ciclo vai dar na época que a clínica fecha, o recesso. Como lidar com isso agora, né? É interessante porque o fim do ano ele gera uma agitação, né? Como se fosse acabar tudo, e de fato acaba um ciclo deste ano, mas começa um novo ciclo. E é um momento sensível, porque fala de família, fala de renascimento, fala de encerramentos. É um momento onde normalmente a gente vai fazer o balanço, né? Como a gente faz com o computador, mas a gente faz o balanço da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos planos, o que ficou, o que foi concretizado, o que não foi ainda. E ele sim pode despertar tudo isso que você está falando, né? Um certo desespero, às vezes até um pouco mais de caos. Mas eu também acredito muito que a gente precisa, durante esse processo, lidar muito com a nossa mente, trabalhar muito a nossa mente, porque se a gente só olha para o vazio, se você só olha para aquilo que te falta, você não vai enxergar aquilo que te completa, aquilo que você já tem. Então, se vocês estão passando por isso nesse momento, estão se sentindo assim, né? Respira aí um pouquinho, percebe um pouquinho como é que isso está mexendo com vocês. E começa, primeiro, né, eu acho que assim, se eu for falar de um grande pilar que eu acho fundamental que toda mulher nesse momento desenvolva, é acolhimento. Se acolha, se acolha. Eu passei por esse ano, verifica tudo que você conquistou, foi difícil, é desafiador, mas eu estou aqui. Né? É um momento que essa mulher precisa se acolher, ela pode contar comigo, com você, com o médico, com o marido, mas ela precisa aprender a se acolher e perceber que, ok, fica triste, que talvez não tenha sido esse ano, né? Mas observar principalmente tudo aquilo que ela conquistou, né? O quanto ela enfrentou mesmo diante de todas as dificuldades, o quanto ela foi corajosa mesmo diante de todo o medo, o quanto ela insistiu mesmo diante de tudo que parecia dar errado, né? Então, é olhar para esse lugar que ela conquistou e que ela ainda pode conquistar. Perfeito. E aí, para ilustrar um pouquinho isso, eu vou trazer um caso que eu atendi hoje, porque é uma outra forma da gente abordar, né? A gente trouxe a questão da abordagem de a clínica parar, mas em que momento nós, como mulheres, nesse processo, temos que entender que é preciso uma pausa,
atendi uma paciente que estava, enfim, teve diagnósticos, né? Ela fez uma coleta, teve vários embriões, mas os embriões todos aneuploides, vai ter que passar por uma outra cirurgia, aí teve muitos miomas, enfim. E, ou seja, ela teve 2 notícias ruins que ela não gostaria de ter, só que ela vem batalhando aí nesse processo há muitos anos. E aí eu conversei com ela e, no meu jeito nutricional, né, falei para ela que seria importante ela dar uma pausa. Aí ela me olhou com aquele olho arregalado, né, e disse, como assim uma pausa? Aí eu brinquei com ela, né, tentei descontrair um pouco que o útero e os ovários dela não iam virar abóbora até janeiro, mas que aquele momento era importante para ela como paciente, né? Que era importante ela dar uma pausa, ela se reconectar com ela, cuidar do corpo físico e do corpo, né? Da parte mental dela, retomar uma terapia. Mas o mais importante era ela entender que não era desistir, que não era um momento de nunca mais vou fazer, ou vou desistir, ou meu Deus, meus óvulos vão envelhecer muito. Como essa paciente pode... Posso fazer a pergunta errada, mas você me corrija, Silvia. Como ressignificar essa pausa sem gerar mais ansiedade, né? Porque às vezes uma pausa pode significar no inconsciente dela eu desistir do meu sonho, ou como lidar com isso? Qual é o momento em que eu paro de insistir, né? Ou isso é muito delicado, né? Porque quando eu trato com as minhas pacientes, eu falo desistir é algo que muitas de vocês pensam diariamente, mas escolher parar é muito diferente de desistir, né? Então, falando um pouquinho sobre esse caso que você trouxe, o que eu vejo assim é a ansiedade acaba fazendo com que a gente coloque o pé no acelerador e vá, né? E a gente está falando aqui de preparo. Isso não é preparo, isso é urgência. Isso é estado de alerta que a gente acaba gerando no nosso próprio corpo, jogando lá um monte de estresse. E que a gente também precisa perceber, porque isso tem um efeito no nosso corpo e no nosso emocional. Tem um efeito, inclusive, nutricional, tenho certeza que você vê aí diariamente, né? Então, quando é que eu preciso fazer recalcular a minha rota? Quando é que eu mergulhei, eu estou hipnotizada pelo processo e eu não estou mais conseguindo ver nada, a ponto de não me dar nem o direito de escolha, de respirar, de curtir uma festa de Natal, ainda que eu fique triste, ainda que me cause um pesar, ainda que eu não me sinta 100% satisfeita da forma como está sendo. Mas eu tenho, né, lá a minha família, o meu marido, a minha esposa, enfim, eu tenho pessoas do meu lado que são importantes para a minha identidade. E a pausa não é só importante assim, né, como um tempo para você repensar no teu prognóstico, no teu protocolo de atendimento, mas é algo que deveria acontecer diariamente. A pausa é um momento para você voltar para si, porque a ansiedade te tira do lugar do momento do agora, ela te leva lá para o futuro. E a única forma da gente resolver qualquer coisa, mudar qualquer coisa, é quando a gente está no momento presente. Quando eu tenho lucidez, eu falo, a gente precisa aprender a recuperar a lucidez sempre que a gente perder, porque a gente vai perder várias vezes, né? A gente perde a lucidez, a gente mergulha nas situações, só que eu posso mergulhar e não levar, né, nenhuma ferramenta, ou eu posso mergulhar e começar a trazer as minhas ferramentas. Então, qual é a escolha que nós vamos fazer enquanto a gente passa isso? Ao ponto de eu não me permitir nem falar, ei, respira um pouco. Verdade. E é difícil, né? Porque tem que repensar muitas coisas, né? E eu falo para as minhas pacientes que muitas das pacientes que estão nesse processo, ou a maior parte, né, Silvia, são pacientes que
conseguiram conquistar muitas coisas na vida, né? E são mulheres batalhadoras que chegaram, conquistaram muita coisa profissionalmente, financeiramente, e viram que isso elas não têm controle. Então, são mulheres que às vezes são muito controladoras e que, poxa, e agora? Como assim eu não consigo ter filho, né? Então, acho que é importante a gente olhar para a gente reorganizar sobre aquilo que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, né? Eu só vou olhar aqui no Instagram, Silvia, que tem um comentário de uma paciente para ver como a gente pode respondê-la. Fica à Ela vontade. botou assim: tenho 43 anos, sou mãe de 2 meninas de um casamento anterior, né? Me casei novamente há 7 anos e senti o desejo de engravidar. Fez coleta, PGTA, tem 2 embriões bons. Mas descobri a adenomiose e endometriose. Estou cuidando da alimentação e está fazendo bloqueio, né, com Zoladex. É difícil estar com tudo certo e ter que esperar para se tratar. É isso que a gente estava falando, né? Mesmo que aqui seja uma espera para esse período de bloqueio, é uma espera, né? De novo. Sim. Pode falar se você quiser. E assim, né, não tem como estar com tudo certo. Esse lugar onde a gente monta essa maquete para depois entrar, né, é muito difícil, porque a gente vai vivendo e montando a nossa maquete, né, montando as estratégias, porque muitas vezes, para uma mulher que já é mãe, que não teve dificuldade para engravidar, ela nem sempre imagina que pode ter alguma mudança na sua saúde reprodutiva um pouco mais para frente, apesar de saber que a idade avançada é um dos fatores que traz mais dificuldade para gestar. Enfim, mas aí quando você começa a investigar essa situação e começam a abrir a caixa de Pandora, né? Tem uma coisa aqui, tem outra coisa lá. Parece que tudo bate na trave. E hoje uma paciente me falou assim: Silvia, parece que tudo dá errado. Daí eu falo: pois a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer dar certo. Isso aí. Então, nesse momento, a gente vai começar a entrar. Tem que entrar com a nutrição? Tem que entrar. Tem que entrar com suplementação? Tem. Vamos entrar com o quê? Vai para o geneticista? Vai para a psicóloga? A gente começa a trazer para te apoiar, para amparar essa paciente. Porque o que a gente pode fazer é isso, né? Voltando lá. Podemos lá mexer no resultado, escolher, eu vou entrar no tratamento, eu só quero positivo. Não dá. Mas eu posso escolher a forma como eu me relaciono com esse momento, se vai ser mais pesado, se vai ser mais tenso, se eu vou ter mais apoio, se eu vou procurar profissionais que vão me ajudar nisso, ou se eu não preciso, de repente, o grupo de apoio da minha família, do meu marido, do meu círculo íntimo é suficiente, né? Mas é importante que a gente vá falando o que eu posso fazer e também fazer as pazes com isso. Faço o que eu posso, que é real, e não aquilo que, né? Perfeito. Como se eu pudesse zerar a minha vida e fazer uma coisa perfeita. Nós somos todos imperfeitos e perfeitos do nosso jeito. E aí, Silvia, eu tenho pacientes que às vezes elas vêm assim: eu vim para me preparar para uma nova coleta, ou, né? Aí passou ali 1 mês, 2 meses, eu digo: bom, e agora, vamos? Vamos para a coleta? Aí elas dizem: não, eu acho que eu preciso de mais 1 mês. Aí eu: por que mais 1 mês? Não, porque esse mês eu comi um docinho. Eu acho que você já está pronta. Então, aí eu pergunto: o que é que você tem medo? Né? O que está faltando para você se sentir pronta? Não, é que eu acho que se eu esperar mais 1 mês, eu vou estar melhor no próximo ciclo. Falei: você não vai estar melhor no próximo ciclo. Não é porque você não vai fazer melhor, porque tem coisas que você não tem controle, que podem acontecer. Segundo ponto é que, por mais que você faça o melhor, nem sempre a gente vai estar 100% pronta, né? E o medo vai estar ali. Eu brinco, né, que a gente pode fazer o medo um gatinho ou um leão gigante, né? É isso aí. Então, como fazer esse processo
né, de se sentir pronta nisso, nesse momento, para dar o próximo passo, né? Uhum. O medo é um aspecto que está sempre conosco, né? E se não for por isso, será por outra questão. Então, o medo nos acompanha na vida adulta, às vezes diariamente, quando você teve um problema com o vizinho e não quer vê-lo, quando você bateu o teu carro, quando você escutou um grito na rua, mas a gente faz esses enfrentamentos com relação ao medo, né? Aquela coisa, eu vou com medo mesmo. E sim, tem horas que o medo está gigante, que você não está conseguindo lidar, e a gente vai trabalhando essa dimensão para que ele possa ficar um pouquinho menor, para que eu possa enfrentar. Mas essa sensação de preparar, ela está mais direcionada a controle do que medo. Né? O medo está ali embutido com certeza, mas é o que mais eu vou fazer para ter certeza absoluta, né, que isso aqui está redondinho. Sim. E aí a gente vem nessa questão de... Eu também falo muito para ela, gente, não é um docinho, não é uma carne no fim de semana, um bolo, que vai estragar a tua dieta. Veja, o teu corpo com certeza está acostumado a comer doce, a ingerir bebida alcoólica. Você não precisa fazer isso agora, porque senão também você está investindo em algo, né? Sim. Não é o momento, mas tá tudo certo, não é para ficar assim, novamente usando esse termo, hipnotizada, porque a gente precisa fluir um pouco melhor. Né? Senão a gente vai trazendo mais estresse e pressão. E uma das coisas que a gente vê um pouquinho diferente nos homens que atravessam tratamento, para as mulheres que atravessam tratamento, é o nível de pressão que colocam em si mesmo. Por quê? Porque a gestação é no corpo da mulher. Não dá para a gente delegar. Não. E aí a mulher fica com essa conversa interna de eu vou ter que fazer isso dar certo. Como é que eu vou fazer isso dar certo? E aí isso gera muita pressão, também gera muita culpa quando ela sai um pouquinho, dá uma escorregada. E vamos entrar naquilo que é possível e real. Porque o que é possível e real, você vai sustentar. Perfeito. Porque depois desse positivo vem uma gestação, né, Silvia? E eu sempre falo que eu gosto muito de olhar para essa paciente que está se preparando para engravidar e eu digo, olha, agora é o momento de você pensar como eu quero ter uma gestação. Então, o papel todo é como eu cuido disso para chegar lá. Não é para ter o positivo, porque nenhuma de nós quer um beta positivo, quer sim um bebê. Então, esse processo de olhar para eu estou me preparando, que é o nosso tema aqui, né? Preparando para uma gestação. Não é para um beta positivo, não é para um embrião euploide só, né? Trazendo em vários cenários dessa fertilidade, mas é a caminhada, né? Essa jornada que eu estou fazendo. E eu brinco que é a hora de eu preparar o meu corpo para que ele esteja, né? A gente fala menos inflamado, mas é sobre um equilíbrio físico, de peso, um equilíbrio hormonal, um equilíbrio, né, para receber esse bebezinho, esse embrião e para sustentá-lo. E aí eu brinco que tem que estar com os potinhos cheios, Silvia. O potinho cheio está com os nutrientes todos muito bons. Não adianta eu estar com o ferro super baixo, não adianta eu estar com as vitaminas baixas. Se eu estou com esses nutrientes baixos, para mim, só para mim, como eu vou dividir por 2? Ou 3, quem sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar de como eu vou chegar ali e sustentar isso de maneira saudável. Porque não adianta, ninguém quer ter intercorrência na gestação. E hoje, né, Silvia, a gente tem estou falando da parte nutricional, você traz isso depois para a parte da psicologia, a gente tem o que a gente chama de 2.000 dias, né? Uma vez era 1.000 dias. Agora a gente já inclui esse período de 90 dias pré-gestacional, que é todo o processo de preparo, o quanto esse pré-gestação vai influenciar na saúde do bebê. E, inclusive, reduzir risco de pré-eclâmpsia, reduzir risco de diabetes gestacional, reduzir risco de restrição de crescimento desse bebê,
se a gente se prepara melhor, né? Uhum. E aí aqui tem 2 comentários, um no Instagram e aqui no... Você consegue ver do ladinho aqui os comentários? Não consigo. Eu vou ler para você aqui, então. A Tá. Marielle, né? Estou tentando fazer essa pausa que a gente falou, mas é difícil não pensar. Ela botou, vocês são essenciais e especiais nessa caminhada, uma querida. Ah, que bom. Posso falar uma coisa para Marielle? Você não precisa não pensar. Vocês podem pensar, vocês podem sentir. O que a gente precisa ter é: eu não preciso mergulhar nisso. Tá tudo bem pensar. Faz parte do processo, né? Porque a nossa mente é essa que, cadê o meu bebê? Onde está o meu bebê? Então, vocês vão pensar e vão sentir. Só fiquem atentas para daqui a pouco falar, agora chega, eu vou fazer outra coisa. E isso é um exercício que a gente tem que fazer muito, porque trabalhar a mentalidade durante esse processo é algo que a gente tem que pegar mesmo e falar, eu vou trabalhar a minha mentalidade, tem que ser assim, eu quero passar por isso de uma outra forma, que eu não me sinta sufocada, que eu não perca a minha identidade, que eu não me perca no processo. E não é fácil trabalhar nossa mentalidade. A gente é muito cri-cri com as nossas ideias, com aquilo que a gente acredita, a gente, né, defende isso com unhas e dentes, só que tem ideias que não são mais fortalecedoras para vocês nesse momento. E tem verdades que não são tão absolutas como a gente pensou. E aí tem uma fala aqui da Daniele no Instagram que ela botou: cada menstruação que chega é um desespero para quem é tentante. E aí eu falo, Silvia, que é um luto a cada mês, né? Sim, sim. É um momento onde, assim, é muito delicado, porque é um luto, sim, idealizado de algo que você quer. E lidar com o luto não é um processo fácil, porque ele tem muitas etapas. E isso vai desgastando, vai criando um efeito bola de neve, né? Então a gente precisa, nesse momento, estar muito atenta com o emocional dessa pessoa. Como é que eu estou conseguindo dar vazão a isso que eu estou sentindo? Porque a gente precisa desse lugar e a gente precisa desse reconhecimento e desse olhar. Porque daqui a pouco eu engravido e eu tô tão, como você falou dos potes, eu também uso os potes. Eu tô tão esvaziada emocionalmente que eu não consigo mais vibrar. Eu tô com tanto medo que eu começo a ficar tão controladora. Então, às vezes, esses são efeitos que podem causar, assim, uma depressão pós-parto, se a gente não se atentar. Um prejuízo, inclusive, né, no teu relacionamento, não só conjugal, amoroso, mas nos relacionamentos sociais, nos outros papéis da sua vida. São sinais que a gente tem que estar alerta, porque o movimento emocional vai acontecer, não tem como a gente segurar e se blindar. Agora, como é que eu aprendo a fazer a gestão emocional para que eu possa circular, né? E lembrando a ela, é isso, às vezes quais são os apoios que eu posso trazer nesse momento. Perfeito. Para que eu possa atravessar esse luto. E aí tem uma outra fala aqui da Daiane. Ela fala que ela fez muito esse exercício mental e por várias vezes ela parou os tratamentos de infertilidade e outras vezes ela queria somente sentir o alívio da dor da endometriose. Que já é um segundo processo junto, né? Que a própria endometriose já é uma dor grande, né, Silvia, que lembra todos os meses esse processo também, né? Aí ela escreveu aqui mais um. Então, nesses intervalos, fazíamos uma viagem ou um passeio que nos ajudava bastante. Sabe o que eu falei para esse casal que eu atendi? Para essa paciente que eu atendi hoje de manhã, que eu sugeri a pausa, e eu falo isso até como quem ficou 3 anos tentando engravidar, no meu caso, que eu senti muito isso, assim, eu tô com meu marido, Silvia, já há 22 anos, né, e o Antônio hoje tem 10, mas a Valentina tem 15, que aí foi depois da Valentina que eu tentei engravidar,
E depois disso, quer dizer, o que eu falei para esse casal e aí ressignifiquei para mim também? Que muitas vezes quando a gente está tentando engravidar, o sexo ele é programado, ele tem dia, tem hora, tem temperatura, tem tudo. E aí, o que eu pedi para esse casal hoje? Eu disse, aproveitem esse período para se reconectarem como casal, como ter uma relação sexual por prazer, não por tentativa, por entender o que você quer que seja tocado no seu corpo para além de uma penetração para gestar. Então, assim, eu acho que é ressignificar o amor do casal, né? E eu falo isso por mim mesma, né? Porque por muitos momentos de eu estar tentando, e antes de descobrir que as minhas trompas eram obstruídas, eu ligava para o meu marido: tá fazendo o quê? Tô terminando uma reunião, vem para casa que tá na hora, tem que, né? Porque a minha filha estava na escolinha, vem, é o horário. Então, assim, depois disso, né? Tive meu filho e a gente tem hoje férias, pelo menos uma viagem, no mínimo anual aí, para a gente sair só os dois, né? Então, é de entender, e hoje eu entendo que nós precisamos de um momento como casal, que foi um pouco do que você trouxe, né? Que, indiferente de ter um filho, existe um casal aí, né? Traz um pouquinho pra gente disso. Sim! Esse é um tema muito lindo, né? Porque eu vejo as tentativas para engravidar e o tratamento, eles acontecem justamente ali, no buraco, né? Que é na intimidade do casal. E o quanto isso é afetado. E quando eu falo de intimidade para as pacientes, eu falo, a intimidade não é só o sexo. É a entrega, é o olho no olho, é o beijo na boca, é o abraço, é você reservar um tempo para nutrir o seu relacionamento. Né? Quando a gente fala de nutrição, eu adoro essa palavra, porque a gente cresce a partir da nutrição, né? Do leite. Então, isso nos dá força, e a gente precisa estar sempre buscando essa nutrição. Nutrição no corpo, nutrição na alma, nutrição no relacionamento, nutrição emocional, né? Tudo que a gente rega, o que acontece? Cresce. Floresce, cresce. Agora, o que a gente para de fazer, o que acontece? Né? Todo mundo sabe essa matemática, mas às vezes esquece que esse momento é importante, porque aquele marido ali, ou aquela esposa ali, o teu relacionamento, ser ou parceira, ele também está passando por isso. E ele também está esgotado, muitas vezes, sem saber dizer para onde vamos, que direção vamos, né? E é um projeto dos dois. Então, que coisa maravilhosa vocês poderem curtir, florescer uma vida. E agora, que coisa destrutiva quando vocês não conseguem parar e se equilibrar de novo na relação. Então, as pausas não são importantes apenas quando a gente precisa repensar o tratamento ou introduzir um profissional, outro. As pausas são importantes o tempo todo. Para você ter um tempo para si mesma, para você dedicar um tempo para o teu relacionamento, para você dedicar um tempo para os teus outros papéis. E eu coloco isso até como orientação. Olha, de tempos em tempos, todo fim de semana, faz uma coisa diferente, inclui algo que te traga bem-estar, que te traga relaxamento. Vai passear com o marido, vai fazer aquela programação que vocês faziam enquanto namorado, né? É uma pequena viagem. Porque isso enche, nutre o tanque emocional. Quando a gente tem o nosso tanque emocional mais cheinho, a gente entra no desafio emocional com mais combustível. Não é que eu não vou cair, mas é que eu vou poder olhar. E eu não vou me desestruturar tanto. Perfeito. Exatamente. É um processo, e eu gosto de dizer que é um processo e uma jornada, né? E aí a gente olhar para essa questão de preparo, né, da alimentação, por exemplo. E aí aqui, claro, a gente não vai falar de uma alimentação no geral, mas eu gosto sempre de dizer que a alimentação hoje faz parte do nosso dia a dia e ela traz, né, todo desde uma longevidade, desde uma saúde, né? Pessoas que têm diabetes, quando cuidam da alimentação, aí tem uma resposta muito melhor, ou até previne. Quem tem problema cardiovascular, ou
para evitar problemas cardiovasculares, isso não é diferente na saúde feminina, no equilíbrio hormonal, na fertilidade. Mas, Silvia, eu gosto de explicar a fertilidade, você já me ouviu falando dessa forma, que a fertilidade, ela é secundária para o nosso corpo. Sim. E como eu quero falar e explicar isso, né? Que ela é secundária porque se meu coração não está funcionando bem, se o meu fígado não está bem, se o meu rim não está bem, meu corpo não vai nem dar a mínima para a reprodução. Então, ele precisa estar em equilíbrio para que eu possa gestar. Estou falando isso do corpo feminino, mas isso se extrapola para o homem também, onde a gente vê aí homens com uma qualidade espermática muito pior, por mais que o homem possa produzir espermatozoides muito melhor no sentido de tempo, né, mais jovens do que os nossos óvulos, mas eles também sofrem esse processo, né, tanto quanto a gente. Então, o homem também precisa ter esse equilíbrio. Então, nesse sentido, a alimentação, ela veio para, primeiro, trazer o nosso equilíbrio de saúde, para depois melhorar mais ainda a nossa fertilidade. E aí eu trago um tema que é polêmico, no sentido de que tem muita busca sobre isso, que é o suplemento. Eu adoraria te dizer, ou dizer para quem está aqui no Instagram e no YouTube nos assistindo, toma essa pílula e ela vai direto para o seu ovário. Adoraria dizer isso, porque ia resolver todos os meus problemas e o da paciente, porque eu ia ter certeza que aquele ovário ia estar nutrido e o óvulo com qualidade melhor. Mas não é assim. Se eu usar a coenzima Q10 e eu estiver precisando dessa coenzima para outras funções, como a cardiovascular, não vai para o meu ovário. Então, em primeiro momento, eu preciso ajustar minha dieta, meu estilo de vida, para que aquele suplemento faça a sua função. Senão, eu vou ter, novamente, um custo muito alto, um xixi e um cocô muito caros, né? Que não vão ter a resposta que eu quero. Por que é que eu recebo aqui no consultório, diariamente, pacientes tomando um monte de suplementos sem resposta? A gente faz ajustes na dieta, essa paciente engravida espontaneamente, ou essa paciente tem uma resposta muito melhor lá na reprodução. Não é que a Josi fez mágica, a gente arrumou a base. E arrumando a base, isso funciona, né? E aí, de novo, e aí eu queria trazer um pouco a expectativa disso. Por que eu falei da alimentação? Porque, nossa, eu mudei toda a minha alimentação e eu fui para uma reprodução e eu não tive a mesma resposta. Ou, eu mudei toda a minha alimentação e eu ainda não engravidei. É um pouco do que a gente já falou, mas com uma outra ótica, né, Silvia? E aí? Pois é. A gente está falando aqui, né, do básico, né, que muitas vezes as mulheres não estão ainda pensando quando elas estão fixadas no resultado, mas a gente está falando de processos, porque você trouxe algo que eu acho fundamental. A gente não está só... Quando nós profissionais olhamos, né, quando chega um paciente na minha frente, eu não estou olhando só esse momento, né, eu vou tentar me colocar à disposição e facilitar para que ela tenha uma boa gestação, para que ela se sinta uma boa mãe, para que ela atravesse o puerpério de uma forma onde ela não se perca. Que essa identidade inicial, antes da identidade materna, a identidade materna já está aí. Quando ela quer engravidar, a identidade materna já está aqui, né? A mãe já nasceu. Mas ainda não se concretizou. Então, quando a gente se perde muito de quem nós somos, em algum momento da vida a gente vai ter que resgatar essa pessoa, e principalmente quando você tem um filho, você é confrontado com isso, né? É meio que não tem muita escolha. Então, aproveitem esse caminho para aprender, aproveitem esse caminho para usar esse básico, né? É o básico que funciona. O que é o básico que funciona? Vamos pensar na gestão emocional, vamos pensar na forma como você está se sentindo, vamos pensar no alimento, porque é uma coisa, a alimentação apoia o emocional, que apoia a alimentação, que apoia o corpo, que apoia a saúde mental. Então, é uma cadeia, aqui dentro é tudo uma coisa, mesmo que eu queira olhar separado. Né? Então, a gente
sabe que vocês estão olhando para o resultado, e muitas vezes, quando a gente ainda não tem o resultado desejado, a gente fixa lá. Mas toda vez que você puder parar e pensar no hoje, né, o que eu posso fazer hoje para apoiar melhor o meu corpo, a minha nutrição, o meu emocional, o meu relacionamento, identificar aonde eu estou percebendo que eu estou tendo mais desafios. É. E quando você vem para esse momento, é muito mais fácil você identificar quais são as ferramentas que você precisa para lidar com cada coisa, né? Porque se você só olha para o resultado, você vai se encher de coisa. Eu estou fazendo isso, não deu. Tá bom, mas pensa hoje, né? O corpo melhor nutrido, com certeza está te trazendo mais satisfação no dia a dia, mais leveza, mais concentração, mais disposição e energia. Isso é uma coisa muito positiva, porque a gente está falando do estilo de vida novo que você está incorporando, de uma nova identidade, que muitas vezes é muito difícil para a gente colocar no nosso dia a dia. E se esse foi o empurrão que a vida te deu para você olhar para si, aproveita. E aí você trouxe uma coisa que eu às vezes falo para paciente, eu falo assim, bota mel nas minhas palavras, mas olha isso, a infertilidade ou esse processo, como uma oportunidade, uma sorte que aconteceu na sua vida. Porque se não fosse assim, você não ia fazer uma atividade física, não ia mudar a alimentação, não ia, né, ter esse cuidado, essa mudança de estilo de vida, não ia fazer uma terapia para se tornar uma mãe melhor, para estar mais preparada. E aí, ao final, eu digo assim, a gente pede para Deus para a gente ganhar a corrida, né? Mas Deus te dá um tênis. E aí você não entende por que ele te deu o tênis. Ele te deu um tênis para você se preparar, para chegar na corrida muito bem. Então, vamos olhar esse processo, né? Fica um convite, né, Silvia, meu, e posso estender em seu nome, que a gente olhe como um processo de preparo, né? Que a gente pegue o melhor tênis, pegue a melhor roupa, que a gente batalhe para um dia de sol, para o dia da corrida, para que a gente chegue lá e dê o nosso melhor. E a gente não precisa chegar em primeiro lugar, mas a gente vai chegar. Isso é o mais importante, né? Sim, com certeza. Acho que esse é bem importante. Eu acho que eu vou ler aqui a mensagem que a Daniele deixou, e aí depois a gente fala mais um pouquinho. Aí ela falou, né, sobre as dores da endometriose e tal, e ela botou, depois eu consegui engravidar e o meu positivo chegou. Não desistam, pois o processo nem sempre é fácil, mas nunca é impossível. Acreditem. Aí ela falou, muito legal e importante essa live de vocês para orientar quem está no processo. E aí, Silvia, a gente já está aqui, a gente acha que nunca vai conseguir falar 1 hora numa live, né? Mas a gente está quase 1 hora. E eu queria te pedir, se você pudesse deixar uma mensagem, né? Uma frase, enfim, uma palavra, como você queira, para as pessoas que estão nesse processo, para você com essa experiência, essa bagagem que você tem de atendimento, o que você deixaria de mensagem? São muitas vontades para deixar mensagem, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu sempre repito para as minhas pacientes, que é talvez a gente nunca tenha a resposta do porquê que essa mulher está passando por esse processo. Mas, né, uma coisa importante para a gente lembrar é que é apenas um capítulo da sua vida e não a tua história inteira. Que haverá, né, outros capítulos que você vai poder, sim, pegar a caneta e vai poder escrever, e vai poder escolher, e vai poder planejar, e vai poder preparar, né? Eu tenho certeza que isso vai chegar, né? Então, é importante que a gente lembre disso mesmo nos momentos mais desafiadores, né? Lembre de que, sim, vocês podem fazer tudo isso sozinha, mas vocês podem contar com profissionais que apoiam e amparam. Quando eu falo preparar, a gente está falando disso, desse arroz com feijão, nós não estamos falando de caviar,
o Não. básico do dia a dia que funciona, que nutre, né? Que é Exatamente. sustentável. Então, mesmo as pessoas que às vezes temem um pouco a terapia, por ser esse lugar profundo, você não precisa criar, né, nesse momento, mais trauma do que necessário. Você pode trabalhar num lugar onde você recebe um apoio emocional e aprende ferramentas para lidar com a tua gestão emocional no dia a dia, sem precisar entrar em conflitos, em grandes traumas, que é um momento onde a mulher já está sensibilizada e às vezes ela não quer, né? Não quero lidar com mais Não um, quero não ter que falar quero. sobre isso muitas vezes, né? Mas é importante. E é muito importante sim a fala, porque é através da fala que a gente elabora, é através da fala que eu me escuto, é através da fala que eu ressignifico. Porque se eu fico só na mente, eu falo a mesma coisa todo dia, que vocês já sabem qual é a falação da mente, né? Uhum. É verdade, eu falo isso. Eu sempre, quando o paciente está me descrevendo a alimentação dele, eu digo: e aí, agora que você descreveu a alimentação para mim, o que você acha da sua alimentação? Me ouvindo, porque as respostas, né, Silvia, na maior parte das vezes, em qualquer coisa, eu falo isso na nutrição e estou falando por você aqui, mas a gente sabe a resposta de muitas coisas, né? Eu Uhum. falo isso por mim mesmo na minha terapia. Eu vou na terapia e eu falo para ela: tá, já entendi, eu acabei de falar e já me respondi. Porque muitas vezes é isso, a gente se escutar, né? Se escutar, e Sim, é um momento de fala na terapia, na nutrição, que a gente se dá conta. Poxa, me dei conta que eu não estou tomando água, sim, né? Eu precisei vir aqui te contar que o que eu faço para me dar conta que eu não tomo água. sim. Então, isso é uma coisa simples, mas que são os insights que a gente tem se ouvindo, né? Sim, e para finalizar, tem um mantra que eu falo, né? Vamos aprender a transformar a tentante em agente, né? A gente é a que faz. A gente é que se coloca a serviço do processo, para ela mesma, né? Uhum. Então, vamos esquecer a tentante e É. vamos aprender a ser agente. Porque não é algo só para esse momento da vida, os aprendizados daqui você vai levar para todos os momentos da tua vida, com toda certeza. Verdade. Silvia, fala de novo, assim, o pessoal aqui do Instagram está pedindo teu Instagram, então fala teu nome, teu Instagram, onde você atende, né? Eu Tá. sei que aonde, local físico hoje em dia, né? Mas enfim, Uhum. fala um pouquinho de você e aí a gente vai se encaminhando para o nosso final. Encerrar. Então tá, o perfil no Instagram é @tentandoengravidar.psi. Atualmente eu estou na Clinifert no período da manhã, onde eu ofereço apoio para os pacientes da clínica. À tarde, eu atendo num consultório aqui no centro de Florianópolis, mas hoje a maioria dos pacientes, assim, 99% são online, Exato, é isso que né? eu falei. Então, se vocês quiserem qualquer informação, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Contem comigo, mandem mensagem no direct, entra lá no perfil, tem algumas coisas para vocês acompanharem. E é sempre bom falar com vocês, trocar, interagir, porque vocês alimentam o nosso trabalho e não é só isso, né? A gente se nutre de tudo isso. Queremos estar aqui enquanto profissional para ver vocês. Com esse bebezinho, sim, com toda certeza. Exatamente. Silvia, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Falar sobre um assunto assim é um pouco, às vezes, delicado quando a gente traz, né, para uma live, mas foi muito legal o pessoal aqui nos acompanhando, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Para quem está nos ouvindo, a live não fica salva no Instagram, mas fica salva aqui no YouTube, tá? Então, no meu canal fica salvo. Depois, se eu posso te passar ela, baixo ela e posso te passar ela na íntegra também, se você quiser. Mas vai estar aqui salva. A Daiane está dizendo que amou a live, parabéns, sucesso. Obrigada. Que bom, obrigada. Obrigada pelo convite também. Obrigada a todas que participaram e que ainda irão ouvir. Exatamente. E, gente, eu acho que aqui uma mensagem final para nós é tentar compartilhar um pouco essa dor, essa fala, esse luto, né? É importante ter sua rede de apoio, porque às vezes a gente fica com medo de quem a gente vai falar.
mas escolher locais seguros, né, Silvia? Eu acho que a terapia é um desses. A gente fez um encontro na Clinifert, né, um período atrás, que foi muito legal. Então, assim, ter essa voz que possa ser escutada também é importante para que a gente diminua um pouco essa ansiedade, essa angústia dentro da gente de se sentir sozinha. Sim, é uma jornada que parece e é um pouquinho solitária, mas a gente pode fazer essa jornada ser um pouco mais leve e não tão solitária. Então, obrigada, Silvia, obrigada quem esteve com a gente. Obrigada também. Vou deixar salvo aqui, então. Boa noite e higiene do sono agora. Isso aí. Beijo, gente. Tchau, um beijo. Tchau.